Meus amados, eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10. Estaremos lendo a partir do versículo de número 30 até o versículo de número 33. Diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de Simão, o curtidor, junto no mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, ainda dentro daquele tema, minha família, um projeto de Deus, hoje nós vamos analisar, à luz das Sagradas Escrituras, o nosso irmão Cornélio, a sua casa, e o que nós podemos tirar de aprendizado para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, nesta noite, através desta palavra. Eu tenho plena convicção que esse tema, Cornélio e a sua casa, é um tema bastante conhecido, mas eu quero crer que Deus tem muito para nos ensinar nesta noite, através da observação, do estudo da vida deste homem. Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz, né, que Lucas, ele pesquisou, o que ele escreveu, ele pesquisou, ele não ouviu falar, ele foi atrás, pesquisou. E no capítulo de número 10, a partir do versículo 1, ele nos dá aqui algumas características deste homem chamado Cornélio. No capítulo 10, no versículo 1, ele diz que havia lá em Cesareia um varão por nome Cornélio. E aqui vem a primeira característica de Cornélio: ele era um centurião. Centurião é alguém que tinha uma centúria, isto é, ele tinha à sua disposição 100 homens, 100 soldados. Não é 100 com S não, é 100 com C mesmo. Era 99 mais 1. Para ter esta centúria, ele tinha que gozar de prestígio junto às autoridades. Era alguém que tinha prestígio junto às autoridades, porque diz o texto aqui que ele era centurião da corte italiana. Então ele gozava de um prestígio junto às autoridades. Ele era alguém que tinha autoridade. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras que aquele centurião se dirigiu ao Senhor Jesus, pedindo que Jesus curasse o
seu empregado, o seu servo, ele disse: olha, Senhor, eu também sou um homem de autoridade e obedeço a autoridade e tenho pessoas que estão à minha disposição. Eu digo para o meu servo, ele vai, eu digo, ele vem. E Cornélio era alguém que tinha autoridade. Ele era um centurião da corte italiana, portanto gozava de prestígio junto às autoridades, e ele era um homem de autoridade. Com certeza, tal qual o outro centurião, ele dizia: vai, ele vai, vem, e ele vem. A Bíblia diz, no capítulo de número 10 e no versículo de número 22 do livro de Atos dos Apóstolos, que Cornélio, ele era também um varão justo. Era um varão justo, isto é, alguém que procurava, através dos seus atos, através da sua forma de ser, ele procurava agir da forma mais correta aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Ele buscava ser o mais justo possível, tanto que o texto diz que ele era um varão justo. O texto diz que ele, versículo 22, que ele gozava de um bom testemunho de toda a nação dos judeus. Era alguém que tinha um prestígio, amados, e gozava de um bom testemunho. Isto é, as pessoas o tinham em grande consideração. Cornélio, ele tinha, como nós podemos observar, ele tinha ali um cuidado com a sua imagem, se nós podemos falar numa linguagem de hoje. O texto diz que gozava de um bom testemunho, portanto, as suas atitudes, a sua forma de agir era aprovada. E eu achei interessante que Lucas diz que era aprovada por toda a nação dos judeus. Por toda a nação. Era alguém que gozava de um grande prestígio junto à sociedade. Varão justo, gozava de bom testemunho. Quando voltamos ao capítulo 10, versículo 1, ali diz que ele também fazia esmolas ao povo. Era alguém que praticava a caridade. Era alguém que ajudava ao seu próximo. Ele procurava auxiliar aos necessitados. O texto diz que ele dava esmola, ou fazia muitas esmolas. E lá na frente nós vamos ver que as esmolas que ele fazia, a caridade que ele fazia, chegou até os olhos do Senhor nosso Deus. Chegou até os olhos do Senhor nosso Deus. Porém, nunca devemos esquecer que praticar o bem, fazer caridade, não salva ninguém. Quando aquele mancebo de qualidade se dirigiu ao Senhor Jesus e disse: pô, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse: olha, é bom, só existe um, que é meu Pai que está no céu. Mas você conhece os mandamentos: não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e tua mãe. Ele disse: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus disse: mas ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Fazer a caridade não nos leva ao céu. Fazer caridade nos garante um tesouro no céu. Quem nos leva ao céu é só o Senhor Jesus Cristo. Salvação só através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Praticar boas obras, fazer boa ação, ajudar os necessitados, não nos leva ao céu, mas nos garante, quando chegarmos lá, um tesouro no céu. Mas para chegar no céu, só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para chegar no céu, tem que crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cornélio era alguém que praticava
esmolas, ele fazia, ele dava esmolas. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, que Lucas colocou, no capítulo 10, versículo 1, que de contínuo orava a Deus. Cornélio tem uma qualidade, irmãos, que cada vez está ficando mais rara. Primeiro, orava. Mas essa noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para aprendermos com Cornélio. Nós temos que buscar a presença do Senhor nosso Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar. Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Senhor Jesus, Lucas capítulo 18, se não me falha mal, o Senhor Jesus disse que nós tínhamos o dever de orar. Tínhamos que estar orando, o dever de orar. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma obrigação de estarmos aos pés do Senhor Deus, orando, buscando a Deus em oração. Jesus, uma certa feita, entrou no templo e disse: a minha casa será chamada casa de. E por que alguns não oram? E por que alguns não oram mais? É casa de oração. Alguns só chegam na hora de cantar hino, só chegam na hora da palavra. Não, meu querido irmão, nós temos que chegar no momento da oração. Oração é conversar com o Senhor nosso Deus. Oração é dialogar com o Todo-Poderoso. Quando nós viemos aqui, nós viemos para cantar, só não viemos só para ouvir a palavra, não. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando estudamos a biografia do Senhor Jesus, nós vemos Jesus que é Deus, Jesus que é Filho de Deus, ele estava constantemente em oração. Jesus ia para o deserto orar, Jesus ia para o monte orar, Jesus ia para a praia orar, Jesus ia para o templo orar. Jesus vivia constantemente em oração. Meus amados irmãos, estamos vivendo momentos difíceis da igreja na face da terra. Quem nos sustenta é a nossa oração adiante do Senhor nosso Deus. É tempo de vivermos em oração. Eu vou repetir: é tempo de vivermos em oração. O crente tem que estar orando de manhã, de tarde, à noite, madrugada, no trabalho, em casa, aonde ele estiver. O crente tem que viver, tem que ter uma vida de oração. E nós aprendemos nesta noite aqui com o nosso irmão Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era alguém que de contínuo orava a Deus. Eu sou do tempo que os crentes ainda tinham calo no joelho. Eu sou do tempo que os crentes faziam questão de chegar no culto, antes do culto começar, para estar de joelho orando, conversando com o Senhor nosso Deus. Mas hoje, meus amados irmãos, a coisa parece que está ficando diferente. Parece que os crentes não precisam orar mais. Quando chegam na igreja, uns ficam lá embaixo conversando, outros ficam na cantina. Ajuda eu, Jesus. Outros ficam o tempo mais se assenta e ficam conversando. Meu irmão, Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. É para vir aqui para conversar com o Senhor nosso Deus. Cornélio não perdia tempo. A Bíblia diz que ele estava de contínuo orando ao Senhor nosso Deus. De contínuo, Cornélio estava buscando a presença do Senhor nosso Deus. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Cornélio, meus amados, que também está se tornando, isso está ficando mais raro ainda. Está no versículo de número 30.
Se o Espírito Santo está mandando falar, não é isso que eu ia falar, o Espírito Santo mandou falar. Versículo 30 de Atos 10 diz assim: disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum. Irmão, o jejum é um reforço da tua oração. O jejum é um reforço da tua oração. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus, o Filho de Deus, Jesus que é Deus, o Todo-Poderoso, Jesus foi ao deserto e ficou ali 40 dias em jejum e oração. E às vezes, meus amados, nós não alcançamos a nossa bênção porque nós estamos distante do Senhor nosso Deus. A oração e o jejum nos aproximam mais de Deus. Mas precisa de jejum? Precisa crucificar a sua carne. Nós precisamos crucificar a nossa carne para nos aproximarmos mais do Senhor nosso Deus. Tiago diz: chegaremos a Deus e Ele se chegará a vós. Não tem glória hoje não, irmão. Está pensando na picanha de fim de semana? Está pensando na pizza que vai ter depois do culto? Pensa numa vida na presença do Senhor nosso Deus, uma vida de comunhão com Deus. Se aproxime mais do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que dava esmola, mas que ele estava de contínuo fazendo oração. No versículo de número 31, o anjo diz para ele: a tua oração foi ouvida. E a sua foi ouvida? E a sua foi ouvida? A sua oração foi ouvida? A sua oração foi ouvida? Mas o Espírito Santo está dizendo ao meu coração: mas ela nem orou. Mas ele nem orou. Como é que a oração vai ser ouvida se ele não orou? Se ela não orou? A oração não vai ser ouvida se não houver oração. É tempo de vivermos em oração. O seu Deus está com saudade da tua voz. O seu Deus está com saudade do teu clamor. Levante na madrugada e busque a Deus em oração. Meus amados irmãos, necessitamos de ser tal qual Cornélio, ter uma vida de contínua oração. É viver continuamente na presença do Senhor nosso Deus. E em especial, meus amados, quando entramos nessa casa, porque essa casa é chamada casa de oração. Quem não tem prazer em oração, precisa ter prazer para entrar nessa casa e conversar com o Senhor nosso Deus através da oração. Cornélio era um homem que vivia de contínua oração. E porque Cornélio vivia uma vida de contínua oração, de jejum, Cornélio, ele ajudava aos necessitados. Cornélio procurava ser justo, era considerado justo, gozava de prestígio junto à sociedade. Mas tem uma característica especial de Cornélio, meus amados, que eu fiz questão de pular no capítulo de número 10 e no versículo de número 2. Era piedoso, temente a Deus. Temente a Deus. Cornélio era alguém que reverenciava ao Senhor nosso Deus. Para Cornélio só existia um único Deus verdadeiro, que é o Senhor nosso Deus.
Mas hoje, amados, eu vou dizer que o Espírito Santo está falando. Os crentes, meus amados, creem em Deus, mas já estão reverenciando outras coisas. E quem tem estado na escola bíblica dominical tem aprendido com os 10 mandamentos, porque isso não é coisa nova, é lá do passado que o seu Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E hoje, meus amados, os crentes, sim, da Assembleia de Deus, sim, do Ministério também, sim, de São Bernardo do Campo, sim, já estão reverenciando e adorando outros deuses. Mano, tem crente que está colocando um carro dele na frente de Deus. Se ele vem para a igreja e vai para o carro, ele vai para casa. O Deus dele é o carro dele. Tem crente que está adorando a sua casa. Deixa de vir para a igreja para ficar cuidando da sua casa. Cuide da sua casa, mas adore a Deus. Tem crente que está colocando um culto de adoração ao Senhor nosso Deus por causa do trabalho. Mas o pastor não precisa trabalhar, precisa trabalhar. Mas quando é para vir para a casa do seu Deus, não fique na sua casa. Se esforce para estar na casa de Deus. Porque quando é para ir para a festa, você se esforça. Para a festa ninguém está cansado. Para a festa ninguém precisa levantar cedo no outro dia. Mas quando é para cultuar Deus, eu estou cansado, eu tenho que dormir. Está adorando o teu trabalho, está colocando o teu trabalho na frente de adoração a Deus, e Deus não está contente com isso. Reverenciar era temente ao Senhor nosso Deus. O texto diz aqui, meus amados, temente a Deus. Eu já disse aqui, vou ter que repetir, porque o Espírito Santo está mandando. Tem crente, irmão, reverenciando até dirigente de congregação, até o líder do departamento. Tem crente que está reverenciando até a sua posição eclesiástica na igreja. Se o pastor me tirar, eu mudo de ministério. Se o pastor mudar o dirigente da congregação, eu vou embora. Você vai lá por causa do dirigente ou por causa de Jesus? Quem te salvou foi o teu líder, foi Jesus. Quem perdoou os teus pecados foi o teu líder, foi Jesus. Foi o teu pastor, foi Jesus que perdoou os teus pecados. Foi o teu pastor, foi Jesus que te libertou dos vícios. Foi o teu pastor, foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. É o teu pastor, é Jesus que vem te buscar. Mas tem, irmãos. Eu vinha conversando com a irmã Sônia quando vimos para a igreja. A irmã Sônia está fazendo a programação do trabalho das irmãs do mês de março. E ela está com uma surpresa especial, não vou contar porque é surpresa. Ela disse: se souber, essa rua vai ficar cheia de gente. Sabe por quê? Porque estão idolatrando a homens, mas nós temos que adorar ao Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10, se não me falha a memória, o Senhor Jesus disse assim: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. Eu vou dizer, porque eu preciso dizer. Sim, é culto da família, é culto de aprendizado. Irmão, tem crente que só vem para a igreja na época da política, só aparece aqui na época de eleição, irmão. É uma miséria. Esse precisa aceitar Jesus como Salvador de novo. É uma pena que hoje ele não está aqui, porque ele não está na época da política. Só aparece aqui na época de eleição. Mas um dia Jesus vem. Um dia Jesus vem. Um dia a trombeta vai
temente a Deus. Preste atenção. Capítulo 10, versículo 2 de Atos dos Apóstolos. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. É agora que eu estou entrando no nosso assunto. E eu estou preocupado que o relógio andou mais rápido hoje. Temente a Deus com toda a sua casa. Eu estava lendo esse texto, estudando esse texto, e o Espírito Santo de Deus me levou. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 e o versículo de número 25. Quando o Senhor Jesus estava proferindo o sermão da montanha, e o Senhor Jesus disse que aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, disse Jesus, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero crer, amados, que quando Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos e disse que Cornélio era um homem temente a Deus, mas não só ele era temente a Deus, mas toda a sua casa era temente ao Senhor nosso. Eu quero crer que ele estava subentendendo que Cornélio foi um homem, ou era um homem, foi um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando esse texto veio ao meu coração, mas eu fui ler de novo, irmão Júlio. Eu fui ler Mateus capítulo 7, versículo 24 e versículo 25. E essas são as palavras do Senhor Jesus. No versículo 25, Jesus disse assim, e estamos em Mateus capítulo 7, versículo 25. Preste atenção, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E quando eu li, eu voltei a ler, porque o Espírito Santo disse, vamos ler. Meu professor da escola bíblica dominical me ensinou, nós temos que ler não só mais a Bíblia, mas nós temos que ler a Bíblia melhor. De uma forma, irmão Ronaldo, pausadamente e paulatinamente. Nós temos que ler a Bíblia e entender o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. E desceu a chuva, e correram rios. Não é rio, irmão, são rios. E assopraram ventos. Não é vento, assopraram ventos. Para quê? Para combater aquela casa. Está compreendendo? Está compreendendo que o Espírito Santo de Deus está querendo falar ao meu e teu coração? Que não é apenas um rio, são rios que estão correndo. Não é apenas um vento, são ventos que estão assoprando. E qual é o objetivo? É combater a casa. Qual é o objetivo? É combater a casa. Qual é o objetivo? É tentar fazer a casa cair, é derrubar a casa, é ver a destruição da casa. São rios que estão correndo, são ventos que continuam soprando, combatendo casas. Está compreendendo, irmão? Essa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe e te trouxe aqui para te dizer: a aflição vem.
A prosa vem, o vento vai continuar soprando. Vou retificar: os ventos vão continuar soprando, os rios vão continuar correndo. Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas Jesus disse, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e porque Jesus venceu, nós seremos mais do que vencedores. E irmã, os rios continuam correndo, combatendo contra a tua casa, os ventos continuam soprando, combatendo contra a tua casa. A pergunta que eu faço é: onde está edificada a sua casa? Onde está, companheiro? Aonde está? Os rios continuam correndo, companheiro. Os ventos continuam soprando contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família. Aonde é que estamos edificando a nossa casa? Ai, irmãos. Aonde estamos edificando a nossa casa? É no seu patrimônio? Tem alguns que estão só labutando, correndo, trabalham de sol a sol, de segunda a segunda, pelo malvado do dinheiro. Pastor presidente tem nos dito muitas vezes: o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se tu morrer agora, se eu morrer agora, por outro lado nós vamos levar uma pataca, não vai levar uma moeda, não vai levar um centavo. E tem alguns que estão edificando a sua casa em cima dos bens materiais, só vivem para os bens materiais, só pensam nos bens materiais. Meus amados irmãos, vivemos em uma sociedade consumista, precisamos ter muito cuidado. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos adorar mais a Mamon do que a Deus. E Jesus disse, ninguém pode adorar a dois senhores, ou ama um e despreza o outro. Escravos do dinheiro, escravos do dinheiro. Onde é que estamos edificando a nossa casa? Meus irmãos, os ventos continuam assoprando, os rios continuam correndo, a chuva continua descendo. A chuva continua descendo. E essa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para fazer uma reflexão. Onde está edificada a tua casa? A Bíblia diz que Cornélio, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Alguns amados estão edificando a sua casa numa posição social, fazem tudo para ter um lugarzinho ao sol, nessa sociedade maligna, nojenta, demoníaca. Nós temos que buscar estar na presença do Senhor nosso Deus, que é santo, é santo, é santo. Outros irmãos estão edificando a sua casa numa posição política, numa posição política, a cotovela um, pisa no outro, como nós dizemos, puxa o tapete do outro, engana o outro, por causa de uma posição política. Está edificando a tua casa onde? Isso é areia. Quando a chuva cair, quando o vento assoprar, quando o rio correr, vai ser grande a queda. Mas aquele que edifica a sua casa na rocha, pode cair chuva, pode correr rio, pode assoprar vento, a casa não cai, porque está edificada na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
está edificada a sua casa? O relógio me manda parar, mas nós poderíamos subdividir essa casa aqui em dois tópicos. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que o meu corpo, o seu corpo é templo, é casa. Onde é que está edificada essa tua casa? Aonde é que está, companheiro, edificada essa tua casa? É numa credencial? É numa posição ministerial? Aonde está edificada a tua casa, que é templo, que é morada do Espírito Santo de Deus? Não dá para falar. E onde é que está edificada a tua casa, chamada tua família? E que é que está edificada? Onde é que estão os teus filhos agora? Hoje é 30 de janeiro, as aulas ainda não começaram. Onde é que está toda a tua casa agora? Está edificada onde, irmão? Está edificada lá na televisão? É lá no computador? É lá que está edificando a tua família? É lá que está edificando os teus filhos? Ao invés de estar no culto adorando o nome do Senhor Deus, ao invés de trazê-los e vir com eles à escola bíblica dominical, meus irmãos, os rios continuam correndo, os ventos continuam soprando. Jesus disse: os ventos, eu disse, irmão, nós não estamos nem vivendo vento, agora estamos vivendo tempestade, irmão. É tempestade que estamos vivendo, não são rios que estão correndo, nós estamos vivendo um momento de tsunami, combatendo contra a minha casa, combatendo contra a tua casa, e tem alguns que estão desapercebidamente deixando o rio correr. Esta semana, eu não sei para quem viu a reportagem, eu vi a reportagem. Um homem caiu no córrego, o outro foi ajudar, segurou pela mão, vieram até os bombeiros para tentar ajudar. Aquele que tentou ajudar ficou amarrado numa corda, mas ele estava segurando o homem só por uma mão. A correnteza era tão forte que levou aquele homem. E eu fiquei pensando, os rios estão correndo. E tem alguns que estão segurando os seus parentes só por uma mão. Até quando vai conseguir sustentar com a tua mão? A correnteza é muito forte. O vento é muito forte. Eu, o Senhor, eu, a senhora, nós não vamos ter força para sustentar. A nossa mão não consegue, mas tem uma mão forte e poderosa que consegue. Tem uma mão forte e poderosa que consegue. No meio dela está o buraco dos cravos da cruz. É uma mão que está ensanguentada, mas é uma mão poderosa. É a mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde é que estamos edificando a nossa casa? Hoje o tempo manda parar, mas eu vou continuar. Porque em Cornélio nós encontramos aqui um exemplo, irmão, que nós temos que sair daqui, pelo menos sabendo disso. Em Cornélio nós encontramos um mais perfeito exemplo do culto doméstico. Como pastor? Culto doméstico. O culto que é feito em casa. Sabia? A minha casa, a tua casa, tem que ter um lugar de adoração ao Senhor nosso Deus. Como a televisão não deixa, é por isso que os ventos sopram e os rios correm e a casa cai. É porque o computador não deixa, a internet não deixa mais. Já não se faz mais culto doméstico, faz aqui aos seres irmãos. Cornélio, ele era temente a Deus com toda
Enquanto ele estava orando, apareceu o anjo a ele. E o anjo disse: olha, as tuas orações, as tuas esmolas chegaram até o trono de Deus. Manda alguém lá em Jope, na casa de Simão Curtidor. Lá tem um homem chamado Simão, seu nome é Pedro. Manda ele vir aqui. E eu acho interessante, irmãos, que Cornélio, ele atendeu a voz de Deus. Era um homem de fé. Ele creu, ele nem sabia que existia Simão Curtidor, não sabia que havia Simão Pedro, não sabia, mas o anjo falou. Deus fala, meu irmão, quando Deus fala, Deus não erra, Deus não se engana. Atenda a voz do Senhor nosso Deus. E ele mandou chamar Simão Pedro, e ele disse: olha, o anjo disse: vai lá, manda buscar Simão Pedro e ouça o que ele tem para dizer. Interessante, amados, que o anjo não mandou ele juntar a casa dele, o anjo não mandou ele juntar a família dele, o anjo não mandou ele juntar os parentes dele, o anjo não mandou ele juntar os amigos dele, mas o prazer de Cornélio era ver toda a sua casa na presença de Deus. Glória a Deus. O texto sagrado diz, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, no versículo de número 24: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo de número 32. Melhor, vamos para o 33. E logo diz Cornélio: mandei chamar-te, disse a Pedro, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Todos presentes diante de Deus. Aleluia. Sabe onde ele estava, irmão? Estava na casa dele. Na casa dele, ele juntou todos os seus familiares. A Bíblia diz que ele juntou os seus parentes, viu? Juntou a sogra. A Bíblia diz que ele juntou os seus amigos íntimos, chamou todo mundo na casa dele e diz aqui: olha, estamos todos aqui. Para quê? Para ouvir tudo quanto Deus quer falar. Aleluia. Vamos rememorar. Cornélio juntou toda a sua família, os seus parentes, os seus amigos íntimos na sua casa, mandou trazer Pedro e disse: nós estamos aqui para ouvir tudo quanto lê o texto, irmão, tudo quanto Deus quer falar. E o Espírito Santo ficou conversando comigo e eu com ele. E a pergunta é: Deus continua falando na tua casa? Deus continua falando na tua casa? Deus continua falando na tua casa? Deus ainda tem liberdade para falar na tua casa? Ainda tem um tempinho para Deus falar lá na tua casa? Ou só quem fala lá é a televisão? Ou só quem fala lá é a internet? Ou só quem fala lá é o videogame? Ou só quem fala lá é falar mal da vida dele? Cornélio chamou todo mundo e disse: agora quem vai falar é Deus. Agora quem vai falar é Deus. Nessa casa tem tempo para Deus falar. Agora quem fala aqui é Deus. E todos estamos ouvindo aqui, todos, para ouvir Deus falar. Não responda para mim, meu irmão, mas responda do teu coração para o coração de Deus. Quando foi a última vez que Deus falou lá na tua casa? Quando foi, meu irmão, a última vez que Deus falou lá na tua casa? Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 20.
que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei aonde, irmão? Aonde, irmão? Em sua casa. Cearei com ele e ele. Jesus continuou batendo na porta da casa. Meu irmão, meu companheiro, Jesus continua batendo na porta da casa. Ele foi colocado para o lado de fora, mas ele não desistiu da tua vida, ele não desistiu da tua família, ele não desistiu do teu ministério. Ele continua do lado de fora, batendo na porta. E essa noite ele está dizendo: se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Ele quer entrar novamente, ele quer entrar novamente. Ele não desistiu, não. Ele quer entrar novamente. Ele quer fazer uma ceia lá na sua casa. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé e glorifique o nome do Senhor Jesus. Oh, irmão, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 43. Pedro está pregando e diz assim: a estes dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem, falando de Jesus, receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Preste atenção, irmão. Eles estavam num culto doméstico, irmão. Era um culto em casa, era um culto doméstico, é um culto que é feito em casa. Versículo 44: e dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Versículo de número 46: porque todos os ouviam falar em línguas e magnificar ao Senhor nosso Deus. Deus não desistiu do teu lar. Deus não desistiu da tua família. Não, o Senhor não desistiu do teu lar e não desistiu da tua família. Talvez o irmão ou a irmã está desistindo do teu casamento, está desistindo do teu marido, está desistindo da tua esposa, mas Deus não desistiu do teu casamento, Deus não desistiu do teu cônjuge, Deus não abre mão do teu casamento, Deus não abre mão da tua família, Deus não abre mão dos teus filhos, não. E Deus quer derramar bênção, Deus quer derramar bênção, Deus quer mudar o quadro, Deus quer mudar a história. Mas Ele precisa falar lá na tua casa. Ele tem que ser ouvido lá na tua casa. Na tua casa tem que ter um lugar, um horário para adoração do nome santo do Senhor nosso Deus. O texto sagrado diz, irmão, e eu fiquei impressionado. Quando chegar lá no céu, eu vou perguntar para Cornélio: Cornélio, quantos tinham na tua casa naquele dia, Cornélio? Quantos tinham na tua casa, Cornélio? Porque o texto sagrado diz, irmão, que todos, e eu creio na Bíblia, todos, quando a Bíblia diz todos, é porque não ficou nenhum sem falar em mistério. Todos foram batizados com o Espírito Santo do fruto doméstico. E o Espírito Santo é aquele que ensina. O Espírito Santo é aquele que guia. O Espírito Santo é aquele que consola. O Espírito Santo é aquele que faz lembrar. O Espírito Santo é aquele que nos reveste de poder. O Espírito Santo é aquele que nos enche de virtude. É poder para toda a família, é virtude para toda a família. Toda a família de Cornélio
que a sua casa, que a nossa casa seja um lugar de adoração ao nome do Senhor. Que ali tenha um local, um tempo, um espaço para a adoração do nome santo do Senhor. Não deixe para cultuar só na igreja, não, meu irmão. Eu tenho que parar o horário do mar, mas o Espírito Santo estava mandando dizer. Quem sabe hoje aqui, todos os seus filhos não estão aqui, toda a tua casa não está aqui, mas lá onde o irmão reside, lá o irmão pode juntar toda a sua casa, toda a sua família e fazer um culto de adoração ao nome santo do Senhor. Como foi na casa de Cornélio, Deus quer fazer na tua casa também. Quer derramar o Espírito Santo. Quer derramar o Espírito Santo. Ele quer revestir todos, irmão. Ele quer revestir todos com o poder do alto. Poder para poder suportar os ventos assoprando. Poder para poder suportar os rios correndo. Poder para poder suportar a chuva que cai. Faça tal com Josué. Josué disse: olha, se vocês quiserem adorar outro Deus, pode adorar. Mas Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode levantar a mão e dizer amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quiser adorar outro Deus, adore. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. Os diáconos para vir aqui à frente. Nós estaremos orando. Após essa oração, nós estaremos adorando a Deus com o hino número 358 de nossa harpa cristã. E enquanto adoramos a Deus com esse hino, estaremos entregando a nossa contribuição, dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção da obra do Senhor.